Roberto Martínez é o arquiteto moderno do terror no futebol internacional, cara. Ele pegou uma seleção portuguesa que havia se transformado em uma das maiores frustrações táticas da Europa. Lembra daquela equipe arrastada e pragmática, pressão da mídia, o drama interminável sobre Cristiano Ronaldo, ou o velho clichê de que os adversários jogavam fechados demais contra eles. Mas Martínez chegou e reescreveu o código-fonte da instituição. Essa versão de Portugal fez algo que lendas como Luís Figo e Rui Costa nunca sonharam em fazer com tanta dominância. Eles se tornaram a primeira seleção na história europeia a varrer eliminatórias com 100% de aproveitamento, marcando 36 gols e sofrendo apenas 2 na campanha. E honestamente, essa aniquilação não é nem a parte mais assustadora. O que verdadeiramente chocou o continente foi como Portugal amassou seleções na Nations League logo em seguida. O treinador espanhol construiu uma máquina de triturar blocos baixos, registrando médias de gols absurdas contra defesas povoadas. Mas como Martínez entende, é genuinamente aterrorizante. Mais de 14 jogadores diferentes já marcaram sob seu comando. Bernardo Silva, esse time não ganha mais jogos dependendo de um milagre aos 89 minutos. Eles monopolizam o campo. Portugal passou a registrar 67% de posse de bola com índices absurdos de acerto de passes no terço final. E aqui entra o verdadeiro segredo dessa engrenagem, cara. O controle de Portugal não é mais aquele toque de bola inofensivo do passado. Martínez implementou o que os analistas começaram a chamar de caos estruturado de 3 segundos. O ataque não começa quando o zagueiro toca na bola lá atrás. Começa no exato milissegundo em que a equipe perde a posse. O time se comprime como uma mola. Jogadores como Vitinha e Palhinha iniciam uma caçada brutal, recuperando a posse onde o adversário está desorganizado. Eles não tentam furar retrancas. Recuperam a bola perto da área e punem o adversário em segundos. Uma vez que você compreende essa engenharia de asfixia territorial, entende por que Rafael Leão se tornou a arma de destruição mais letal deste sistema. A reação pública ao papel dele na seleção sempre foi cética. E honestamente, fazia sentido. Por anos, os torcedores viam um jogador que frequentemente andava em campo, desconectado do jogo defensivo e entregando números frustrantes na seleção. Muitos exigiam aos gritos que ele fosse barrado para a entrada de pontas mais operários. Mas julgar Rafael Leão apenas pelo esforço defensivo visível ignora o absurdo valor tático que ele traz. O contexto muda tudo. Se acha que ele é preguiçoso, esquece que Martínez propositalmente o isentou de perseguições defensivas profundas. O sistema foi desenhado para que Nuno Mendes e o volante ele ataca o espaço deixado pelos laterais adversários com uma violência atlética que ninguém mais tem. Ele registrou as velocidades mais insanas do torneio, batendo absurdos 36 km por hora, assim que Portugal recupera após duplas. Quando ele acelera e corta para a linha de fundo, os defensores entram em pânico absoluto. Estatisticamente, sua evolução calou os críticos. Ele se tornou o líder isolado em criação de chutes da equipe, liderando com folga em drible surda com decisões limpas, criando uma média de grandes chances por partida simplesmente brutal. A capacidade ímpar de Martínez de suportar a pressão e manter Rafael Leão no esquema foi a decisão mais revolucionária do ciclo. Mas falando puramente sobre construção de elenco, Martínez provou que consegue extrair água de pedra com qualquer peça. O treinador elevou o nível tático de todo o grupo de uma maneira assustadora. Coloque o famoso problema do meio-campo em perspectiva. Por quase meia década, debatia-se que Bruno Fernandes e Bernardo Silva não poderiam jogar juntos ocupando as mesmas faixas. Martínez não apenas colocou os dois simultaneamente, como os transformou na dupla de construtores mais perigosa do mundo. Ele deslocou Bernardo Silva para uma função vital de falso ponta articulador pela direita, permitindo que Bruno Fernandes tivesse a liberdade total para operar como camisa 10 clássico. O maravilhoso resultado: Bruno teve a temporada mais produtiva da carreira internacional, empilhando gols e assistências como se jogasse contra amadores. O QI de Bernardo Silva dita o ritmo coletivo, acelerando ou desacelerando o andamento, enquanto Bruno Fernandes foca exclusivamente em entregar o passe final mortal que rasga as defesas adversárias. E se consertar o meio-campo já foi incrível, a integração de Vitinha no sistema é irreal.
ele assumiu o controle do centro com uma impressionante autoridade de veterano, entregando passes que quebram linhas defensivas com facilidade irritante para os adversários. A precisão técnica inabalável dele, sob pressão sufocante, é a razão pela qual Portugal raramente perde o controle dos jogos grandes hoje. Essa equipe defende ferrenhamente com a bola no pé e ataca como uma implacável matilha quando a perde. Obviamente, não poderíamos terminar essa desconstrução sem falar de Cristiano Ronaldo. Enquanto grande parte do mundo debatia aos gritos se ele deveria continuar sendo titular ou se a idade finalmente cobrou a conta, Martínez fez o que os gênios fazem: adaptou o ecossistema. O treinador retirou completamente dos ombros de Ronaldo a responsabilidade de recuar para criar jogadas. O novo sistema tático agora isola letalmente o camisa 7 na pequena área, alimentado pela genialidade de Bruno Fernandes e os dribles incisivos de Rafael Leão. Cristiano voltou a ser o finalizador implacável de toques rápidos e precisão absoluta. Sendo brutalmente direto com você, cara, esse time de Portugal não tem mais nada a ver com aquela equipe melancólica que entrava apática em campo esperando que o talento resolvesse sozinho. Eles abandonaram aquela passividade letárgica, abraçaram visceralmente a velocidade vertiginosa, a pressão alta de elite e a inegociável asfixia territorial. Hoje, essa seleção de Portugal é indiscutivelmente o elenco internacional mais bem treinado e taticamente perigoso do cenário global. Com essa refinada engenharia operando em máxima capacidade destrutiva e um grupo orquestrado, Roberto Martínez construiu um aterrorizante monstro. E honestamente, o mundo futebolístico deveria começar a entrar em pânico absoluto.